Olá a todos, meu nome é Clóvis Barbosa, eu sou do canal Educática. Nesse vídeo aqui, nesse canal aqui a gente fala somente da experiência que a gente teve na área de impressão 3D, na área de CNC, na área de robótica, programação de microcontroladores e algumas opiniões pessoais que a gente tem de algumas coisas. Esse vídeo aqui nós vamos falar para vocês sobre um assunto interessante, mas para o pessoal novo na área de impressão 3D, eu sugiro que não mexa, que é um comando chamado jerk, ou jark. Isso aqui, ó. Como é que vocês entendem, como é que vocês soletram ou falam? Eu vou explicar para vocês o que isso faz na impressora e o que isso tem a ver com impressora exatamente na hora de você fazer uma impressão em 3D. Esse comando jerk, comando ou na realidade instrução, ele também tem o seu equivalente nas CNCs. O que ele faz basicamente, pessoal? Imagina que você está andando de moto, ou carro, ou um caminhão. Você está numa velocidade X, tem uma curva à sua frente. Essa curva tem X grau de ângulo. Você está a 130 km por hora. No caso, vou fazer um exemplo aqui de moto que vocês vão ver aqui em cima. Se você tiver vamos dizer 130 km por hora e essa curva tiver um determinado ângulo e a pista não tiver uma determinada inclinação, quando você entrar na curva, você não consegue virar ele por causa das forças da física. E você sai da curva e entra no barranco, no poste, na árvore e se arrebenta inteiro. Se você tivesse o bom senso de reduzir a velocidade e entrar nessa curva de forma suave, você vai conseguir fazer a curva. Jerk é isso. Jark é isso. Na impressão 3D. Como vocês estão vendo nesse vídeo aqui em cima. Você ajustou o jerk, você vai ter uma curva suave da cabeça da impressora. Opa, só a cabeça? Não, pessoal. O comando jerk, ele é para todos os eixos. Por quê? Porque você tem que ter uma aceleração e uma desaceleração para que a tua curva fique perfeita e você não venha a ter uma impressão catastrófica. Ah, mas que hora e quando eu devo mexer nisso? Primeira coisa, pessoal, uma impressora de boa procedência, bem montada, você na primeira impressão você raramente precisa de mexer nisso. Raramente. Quando você vai evoluindo nas peças, na complexidade das peças, quando você vai começando a exigir um pouco mais de velocidade na impressão do objeto, é que você vai começar a pensar usar nisso. Você é novato, está começando agora, é importante você entender e ver como funciona. Mexer nisso nesse momento, se você for novato, besteira. Você vai arrumar para a tua cabeça e vai ferrar com a tua impressora e depois você não consegue voltar ela no que era. Então, basicamente, você mexe nisso para reduzir a velocidade ao fazer paradas e cantos. E aí, nessa parada que você vê, você reduz a velocidade, muda o eixo e acelera novamente. É o que nós vamos ver a impressora fazer. Antes eu vou dar um exemplo para vocês, utilizando um copo com água e uma guia com um motor. Nós vamos fazer um teste para vocês observar como isso se comporta. A água vai vibrar. Se a água vibra, significa que na hora que você for fazer a impressão, você vai ter o mesmo efeito na tua estrutura mecânica que vai refletir no objeto impresso. Portanto, cuidado ao ajustar isso. Quanto menor for a velocidade, mais tempo você vai levar para fazer a impressão. Quanto maior for a velocidade e o ajuste do jerk, ou jark, você vai ter maior velocidade e a ocorrência de uma porcaria na hora da impressão vai acontecer com toda certeza. Existe um limite máximo e mínimo que isso pode ser feito de acordo com o diâmetro do eixo, de acordo com a polia que você está usando, de acordo com a correia dentada que você está usando, e isso tudo é padrão. Tá no Marlin ou no firmware, que nós também vamos ver. Tá bom? Vamos para o copo d'água. Pessoal, aqui nós temos um copo
misturar um copo com um pouquinho de Pepsi. E eu quero mostrar para vocês o efeito do jerk simulando ele manualmente, tá? Mínima velocidade, você não tem a água vibrando ou mexendo, né? Olha lá. Aumentou demais a velocidade, virou uma bagunça. Estabilizou o líquido no copo. Vamos testar de novo. Olha só. Vamos acelerar. Agora está chegando no próxima curva. E a reversão. Uma reversão rápida. E aí a sua impressora e a sua impressão e a sua peça foi para o espaço. Correto, pessoal? Pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês o jerk, tá? Olha só, dá uma olhada nessa paradinha. Quer ver? Agora, isso é o jerk. Você percebe que ela dá uma pequena parada na impressão. Pessoal, agora a gente vai dar uma olhada como isso é feito no firmware, onde está configurado isso, tá? Pessoal, estou com o firmware aqui aberto, né? Na configuration.h. Eu estou utilizando aqui o VS Code e vamos pesquisar aqui a palavra jerk. Nós temos aqui 19 referências. Se nós for traduzir isso daqui, pessoal, os valores default em milímetros por segundo, que podem ser gravados por cima ou regravados com o comando M205, tanto para o eixo X, quanto para o eixo Y, quanto para o eixo Z, quanto para o eixo E, ou seja, o extrusor. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Então, o que acontece? Nós temos o controle de aceleração e desaceleração em todos os motores de passo. Se você for traduzir isso daqui, ó, a grosso modo, o que ele vai nos dizer, pessoal? Especifica a mudança de velocidade mínima para uma aceleração, ao mudar a velocidade e a direção. Se a diferença for menor que um valor definido aqui, pode acontecer instantaneamente, ou seja, ele não dá a paradinha. Quais são os valores, pessoal? Tá aqui, ó, a definição. Opa, aqui, para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z. Então, esses valores, pessoal, ele já está definido dentro do firmware. Mas o que você pode fazer? Você pode dar um comando M205 que nos leva a essa informação aqui. M205 é para setagens avançadas, onde você consegue alterar o tempo em microsegundos, o máximo de jerk possível de acordo com o número de passos do motor. Aqui, ó, a junção, o desvio de junção, o que é isso, pessoal? Quando você vai fazer um canto, onde você tem que emendar os cantos, tá? A mínima velocidade, a máxima velocidade e o número máximo de pulso por segundo para X, Y e Z. Um exemplo está aqui, ó, M205T40. Vai fazer com que a taxa de alimentação do motor suba para 40 milímetros por segundo. Vamos traduzir, pessoal? Você alterando isso aqui no firmware vai ser difícil. Por quê? Porque você teria que ter acesso ao firmware e recompilar ele. Porém, você tem acesso a essas informações dentro do fatiador. Então vai aqui uma dica, pessoal. Muito cuidado na hora de você mexer nisso. Por quê? Porque você tem que saber exatamente o que você está fazendo e você vai gravar esse dado dentro da EEPROM da sua impressora 3D. E se você não restaurar e o ajuste que você fizer não for um sucesso, você vai ter uma impressão desastrosa em todas as suas impressões, independente do tipo de filamento que você estiver usando, BPLA, ABS, PETG e etc. Então vai aí uma dica, tá, pessoal? Toma cuidado com isso daí, só mexe se você realmente tiver experiência. Aí, vamos finalizar o vídeo, pedir a tua inscrição no canal, seus comentários, e quem achar que a informação é interessante, tem um link aí para contribuir com o canal. Um abraço, pessoal.